Boa tarde, pessoal que está entrando. A gente vai começar às 16h32, tá? Daqui a pouquinho. Esperar mais o pessoal entrar. Bruno Henrique. Boa tarde a todos que estão entrando. Boa tarde, Bruno. A gente vai começar daqui a pouquinho. Daqui 3 minutinhos, só esperar mais o pessoal entrar. Cara, eu tava olhando lá no grupo do WhatsApp do apoio ao MDM, aí eu falei, cara, vai ter um marketing digital, conceitos iniciais de tráfego. Eu falei assim, peraí, Bruno Henrique. Eu falei, não. É a mesma pessoa, eu não vou perder nada. É a mesma pessoa. Do Zap, do Insta, né? Do Telegram. Eu falei, caramba, que bom. É o mesmo Bruno Henrique. Ufa! Porque tráfego é embaçadíssimo. Eu falei, gente, tudo que eu puder aproveitar, eu vou aproveitar. E aí eu falei, eu não acredito, vai ser no mesmo horário. Não vou perder. Beleza. Então, já vamos iniciar, então, para a gente não perder muito tempo, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. E estão todos vendo a minha tela? Só me dê um ok. Sim. Então, beleza. Por que aqui eu tenho aula 13, conceitos iniciais de tráfego, e esse é o meu Instagram? Agora, por que do aula 13? Seguinte, eu faço parte de um outro grupo no Instagram, no Telegram e no WhatsApp do MDM, que é o grupo de apoio MDM. E onde, nesse grupo, já fazem 13 semanas, onde todos os sábados, então fazem 13 sábados, que eu venho aqui para o pessoal falar sobre marketing digital. Então, a gente fala sobre conceitos iniciais, sobre marketing digital, sobre redes sociais, sobre tráfego, sobre lançamentos, consultorias, etc. Então, já estamos na 13ª semana. Então, é por isso desse aula 13, só para poder contextualizar, porque aqui vão ter pessoas do grupo do Vander e pessoas desse outro grupo ao qual eu já faço parte. Beleza? Então vamos lá. Conceitos iniciais de tráfego. Mas, antes de eu começar a falar sobre tráfego, primeiramente, tenho que falar sobre as objeções universais. Como assim as objeções universais? Sempre quando a gente quer vender alguma coisa, existem 5 objeções universais que todas as pessoas vão ter, certo? E vou quebrar uma delas aqui para vocês agora, para eu poder passar esse conteúdo para vocês, que seria: quem é você para poder me ensinar isso? No caso, quem sou eu para poder ensinar alguma coisa para vocês? Isso é uma das objeções universais, tá? Então, só para poder falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho com marketing digital há uns 4 anos, mais ou menos. Sou gestor de tráfego, sou especializado também em estratégias para negócios locais, trabalho com lançamentos, inclusive tenho uma empresa de lançamentos. Beleza? Então, quebrando essa primeira objeção de quem seria eu para poder
ensinar para vocês. Inclusive, isso vai muito interligado com a aula anterior do Álvaro, porque copy é um dos pilares para a gente poder fazer um bom tráfego. E a gente só consegue quebrar essas objeções com uma boa copy. Então, vamos iniciar primeiramente com os conceitos iniciais de marketing, porque não adianta nada a gente querer começar a anunciar na internet se a gente não saber o porquê que a gente está anunciando e como que a gente vai anunciar e para quem que a gente vai anunciar. Senão, o que vai acontecer? A gente só vai gastar dinheiro à toa. E ninguém aqui quer ficar perdendo dinheiro. Ninguém aqui vai querer ficar dando dinheiro só para o Facebook, não é? A gente quer também ganhar dinheiro. Então, se a gente quer ganhar dinheiro também, precisamos saber esses conceitos iniciais. Põe para gravar. Eu acho que eu já coloquei para gravar. Só deixa eu parar de compartilhar minha tela, só deixa eu confirmar. Ah, não, já está gravando. Tá, já está gravando. Tá, então vamos lá. Sobre os conceitos iniciais de marketing. O que seria marketing? Qual é a definição de marketing? Marketing é um estudo de mercado, marketing é um estudo de cliente, e dentro do marketing, eu diria que nós temos dois pilares, que é a segmentação e a diferenciação. Então, o marketing é o estudo de mercado e o estudo de cliente, e dentro do marketing temos a segmentação e a diferenciação. E o que seria essa segmentação e o que seria essa diferenciação? Primeiramente, a segmentação, o Álvaro, na aula anterior, já falou bastante sobre isso. Inclusive, ele falou também sobre diferenciação, mas como são pilares do marketing, e a gente precisa deixar isso muito frisado na nossa cabeça. Então, segmentação é a gente escolher quem que nós vamos atender e também escolher quem que eu não vou atender. Assim como eu vou escolher quem é o meu cliente, eu também tenho que saber muito bem quem não é o meu cliente. Então, isso tem que ter muito claro na cabeça de vocês. Essa pessoa pode ser meu cliente e essa pessoa não pode ser meu cliente. Então, esse é o primeiro item da segmentação. Dentro disso, eu tenho que fazer a definição do meu público-alvo. E tudo que eu for construir tem que ser pensado e voltado para esse público-alvo. Porque se tudo que eu estou falando, tudo que eu quero falar, tem que estar alinhado ao meu público-alvo. Linguagem, cores, figuras, etc. Então, tudo tem que estar direcionado ao meu público-alvo. Por isso que essa segmentação é muito importante. Tá? E definir essa segmentação não é só sexo, idade, classe social, não, vai muito além disso. É realmente fazer um estudo e um desenho da sua persona. Isso é essencial para qualquer negócio. Não apenas digital, mas como assim no físico também. Por isso, está dentro de conceitos iniciais do marketing. Certo? Agora, vamos falar um pouco sobre a diferenciação. O que é essa diferenciação? Primeiramente, é você ter claro para você qual é o seu diferencial dos demais concorrentes. Porém, um detalhe que muitas pessoas confundem. Qualidade não é um diferencial. Atendimento não é um diferencial. Isso é a sua obrigação. Então, tem muita gente que confunde. Acha que fala que o meu diferencial é o meu atendimento. O meu diferencial é a qualidade. Nada disso. Atendimento e qualidade é a sua obrigação. Então, você tem que ter isso muito claro. Segmente bem o seu público e tenha muito claro na sua cabeça, dentro do seu negócio, qual é o seu diferencial. Então, tendo definido esses dois pilares, esses dois conceitos iniciais do marketing, agora sim nós podemos começar a falar
sobre o marketing digital, que é algo que, ainda mais nos dias atuais, está muito forte, muito presente nas nossas vidas, tá? Então, o marketing digital, ele pode ser dividido em marketing de conteúdo. E o que seria esse marketing de conteúdo? Significa você ser atraente, você ser interessante para a sua audiência. Então, quando a gente está falando de marketing de conteúdo, nós temos que ser interessantes, temos que produzir bons conteúdos, temos que gerar algo de valor para as pessoas nos acompanharem. Porque se o que eu estiver criando é mais um do mesmo, não tiver nada de diferente, para que as pessoas vão me acompanhar? Para que as pessoas vão ler os meus textos? Para que as pessoas vão assistir meus vídeos? Para que as pessoas vão comprar o meu produto? Então, o marketing de conteúdo vai muito além do que só criar textos e imagens, etc. Ele vai, eu diria que vai você criar a sua própria imagem da sua empresa online. É aquela imagem que as pessoas veem e sentem vontade de consumir o seu produto, consumir o seu serviço. E também tem um ponto bem interessante que já comentaram em outras transbordos antes de mim, que é você não ficar ofertando toda hora, ficar falando para as pessoas compre, compre, compre. Isso é meio chato, porque ninguém está nas redes sociais só para ficar comprando. As pessoas estão ali para se divertir, para poder consumir conteúdo de amigos, de famílias e aprender também. Então, vocês não podem ficar pedindo nada em troca, não podem ficar ofertando, principalmente quando a gente está falando do público frio, né, que são as pessoas que não nos conhecem. E o que você deve fazer é ofertar, mas no sentido de se promover. É diferente você ofertar no sentido de vender do que ofertar no sentido de se promover. Então, esse ofertar no sentido de promover é você elevar a sua autoridade, elevar o seu conhecimento, falar para as pessoas que você é autoridade e entende daquele assunto, que elas podem te acompanhar, que ali você vai ajudar elas, certo? E também você sempre tem que dar as coisas para as pessoas, dar, para depois pedir algo em troca. Tem até o que o Álvaro comentou na aula passada, o gatilho da reciprocidade. É dando que se recebe. Então, antes de você querer vender alguma coisa, primeiramente você tem que dar. Então, gerem bastante conteúdo, ajude bastante as pessoas para assim depois você fazer ofertas e querer vender alguma coisa. Tudo bem? Então, falamos rapidamente aqui sobre marketing digital e marketing de conteúdo. Agora vamos entrar em tráfego. Só falei essa pequena introdução porque isso é bem importante a gente ter na nossa mente para que a gente não saia fazendo tudo. Peraí que tem mensagens aqui. Bruno, olha se tem gente... Não, o Wander, tá aberto aqui a tela e não tem ninguém querendo entrar não, tá? Eu estou monitorando. Todo mundo que pediu para entrar, eu já aceitei. Outra pergunta. Fala um pouco sobre segmentação através da geolocalização no mercado físico e digital. A arte de vender sem vender. Tá? Em relação à segmentação físico-digital, depende do seu nicho, depende do que você está querendo vender. Por exemplo, se você tiver um consultório, você for um dentista, por exemplo, o seu negócio é um negócio local, é um negócio de comércio local. Então,
quem que você vai atender? Geralmente são as pessoas que estão mais perto ali do seu estabelecimento. Então, você pode fazer anúncios focados numa região geográfica por raio. Por exemplo, o meu consultório fica na rua X. Eu posso anunciar para um raio em volta do meu consultório de 5 quilômetros ou de 4 quilômetros, por exemplo. Você pode fazer isso. Se eu tenho uma hamburgueria e faço delivery. Porém, tem alguns locais da cidade que eu não entrego. Então, se eu não entrego para esse local, para que eu vou anunciar para lá? Então, eu consigo, pelas ferramentas de anúncio, escolher os locais que eu quero anunciar, consigo escolher a região geográfica que eu quero anunciar e também consigo escolher a região que eu não quero anunciar. Isso ajuda bastante nessa segmentação. Tá? Continuando aqui, vamos entrar agora para falar sobre tráfego. E tráfego é um assunto bastante interessante, bastante polêmico e que muitas pessoas têm dúvidas. Primeiramente, a pergunta: o que é tráfego? Muito se fala em tráfego, mas o que é tráfego? Tráfego no digital são pessoas em movimento, pessoas acessando sites, acessando redes sociais, acessando blogs, assistindo vídeos, consumindo seus conteúdos diariamente. Então, são pessoas navegando e se movimentando pela internet. Simples. Esse é o conceito de tráfego dentro do mercado digital. E dentro de tráfego, a gente pode dividir em 3 vertentes, que é o tráfego orgânico, o tráfego pago e o tráfego de parceria. Onde o tráfego orgânico é quando as pessoas acessam o seu site, acessam o seu e-commerce, acessam o seu blog, acessam a sua landing page, acessam suas redes sociais de maneira gratuita, ou seja, sem você precisar investir em anúncios para levar as pessoas até esse destino. Então, isso é o tráfego orgânico. Tráfego pago é quando nós pagamos para as fontes de tráfego nos mostrarem anúncios que vão levar as pessoas para um outro local, onde esse local é o site, e-commerce, Instagram, WhatsApp, etc. Então, a diferença entre o tráfego pago e o tráfego orgânico é que no orgânico as pessoas vão acessar de maneira natural, sem você precisar investir. Já no tráfego pago, para as pessoas acessarem, você tem que investir, tem que colocar dinheiro. Então, basicamente, essa é a diferença entre tráfego pago e tráfego orgânico. E temos também o tráfego de parcerias. E o que é esse tráfego de parceria? É quando nós reunimos pessoas do mesmo nicho que nós para fazer uma live juntos, para trocar marcação nas redes sociais, um compartilhamento, etc. Então, esse é o tráfego de parceria. Quando existe essa troca de audiência entre as pessoas. Por exemplo, se eu chamasse o Álvaro, por exemplo, para fazer uma live comigo, o que iria acontecer? Parte da audiência dele iria acessar o meu Instagram e parte da minha audiência iria acessar o Instagram dele. Isso é chamado de tráfego de parceria. Beleza? Então, feitas as definições de tráfego, bem claro na cabeça de todos, espero assim, podemos prosseguir. Um outro mito também que nós vamos quebrar aqui é que as pessoas falam que faz tráfego. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa que faz anúncios na internet e ela fala: olha, eu faço tráfego. Se uma pessoa falar para você que ela faz tráfego, já para de escutar ela, porque isso não existe. Ninguém faz tráfego. O tráfego já está lá. O que o profissional de tráfego faz é a gestão desse tráfego. Então, ninguém faz tráfego. O tráfego já está. Faz-se a gestão
gestão do tráfego. E é esse o papel e essa é a função do gestor de tráfego, fazer a gestão desse tráfego. Certo? Então, para ser um bom gestor de tráfego, precisa ter algumas habilidades, onde, dentro dessas habilidades, uma que se destaca é a habilidade de se reconhecer padrões. Como assim a habilidade de reconhecer padrões ou entender padrões? Tanto faz. É porque as ferramentas de anúncios possuem um padrão e o usuário também possui um padrão. Quando uma pessoa está acessando uma landing page, por exemplo, para poder... Eu estou fazendo uma captura de lead e a pessoa está acessando a minha landing page. Eu tenho que entender qual que vai ser o comportamento dela dentro da minha página, porque assim eu consigo alterar o layout, consigo alterar a cor, consigo alterar botão de lugar para poder fazer com que essa página tenha uma maior conversão. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que ter essa habilidade de entender. Então, precisamos entender padrões do usuário, que entra nisso. E temos também que entender os padrões da ferramenta, que no caso a ferramenta, o gerenciador de anúncios do Facebook, gerenciador de anúncios do Google, o gerenciador de anúncios do LinkedIn e etc. Entender a ferramenta, fonte de tráfego que você está utilizando para anunciar. Porque tem algumas regras que geralmente acontecem. Por exemplo, quando você está anunciando, o valor que você está investindo é maior, pode acontecer do seu custo por resultado ser maior também. E quando eu estou anunciando menos, pode acontecer do meu custo por resultado ser menor. Então, são alguns padrões que você tem que ter a habilidade de entender e interpretar. E isso é uma característica que o gestor de tráfego tem como sobressalente dos demais. E o que é ser um gestor de tráfego? Para poder explicar isso para vocês, eu vou até trazer uma explicação do um dos meus mentores, que é o Pedro Sobral, né? Eu faço parte da comunidade dele, comunidade Sobral de tráfego, e uma definição que ele faz para um gestor de tráfego eu vou até escrever aqui, GCO e Ana Oliveira. E o que é esse GCO e Ana Oliveira? É a geração, coleta, análise e otimização de dados. Então, esse é o papel do gestor de tráfego. É isso que o gestor de tráfego deve fazer. Geração é criar as campanhas. Coleta é selecionar as métricas a serem analisadas. Análise em si é interpretar essas métricas que foram selecionadas e coletadas, e otimização é a busca de melhora do resultado. Então, esse é o papel do gestor de tráfego. Isso é ser um gestor de tráfego. Agora, se você quer ser um ótimo gestor de tráfego, você precisa ter essas habilidades que eu comentei aqui em cima de reconhecer padrões. Então, isso é o que todo gestor deve fazer e isso é um gestor Jedi, digamos assim, que é como ele mesmo diz, um gestor que está além dos demais. Feito isso, agora nós precisamos saber o que são fontes de tráfego. Porque se a gente já sabe o que é tráfego, já sabe o que é ser gestor de tráfego, quais são as fontes de tráfego? Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, Taboola, Outbrain, Bing Ads. Então, são todas essas ferramentas que as pessoas estão acessando, que nós podemos criar anúncios
e levar elas para o destino que queremos, seja para o nosso e-commerce, seja para uma landing page, seja para o nosso WhatsApp, etc. Então, essas são as fontes de tráfego. E dentro dessas fontes de tráfego, existem alguns tipos de anúncios possíveis. Agora, aqui na nossa explicação, para não alongar muito, eu vou focar no Facebook e no Instagram, porque são as mais utilizadas, porque se a gente fosse falar de tudo, a gente iria precisar de umas 3 horas aqui. Então, vamos focar no Facebook e no Instagram. Então, quais tipos de anúncios nós podemos fazer dentro do Facebook e dentro do Instagram? Eu vou colar tudo aqui de uma vez, que é mais fácil, aí eu vou explicando um por um. Primeiramente, nós criamos os anúncios do Facebook e os anúncios do Instagram através da mesma ferramenta. Porque, como todos sabem, o Facebook e o Instagram é da mesma empresa, que é a Facebook Inc. Então, para criarmos os anúncios, utilizamos o gerenciador de anúncios do Facebook. E no gerenciador de anúncios do Facebook, temos alguns tipos de anúncios para escolher. Onde, quando nós estamos anunciando para o Facebook, temos a opção de anunciar para o feed do Facebook, temos a opção de anunciar para os stories do Facebook, temos a opção de anunciar para o marketplace do Facebook e temos a opção de anunciar para o Messenger do Facebook. Então, esses tipos de anúncios que nós podemos fazer dentro do Facebook. E nesses locais, nós podemos anunciar imagens, podemos anunciar vídeos, podemos anunciar carrosséis, podemos anunciar slides. Esse formato de slide, ele é bem interessante, que assim, todos conhecem o PowerPoint, né? Que é aquele software de apresentações que nós fazemos. Então, dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, nós podemos subir algumas imagens e o que ele vai fazer para a gente? Vai unificar tudo e vai montar como se fosse uma apresentação. E essa apresentação vai virar um vídeo. Então, ele monta um slide para a gente com base nessas imagens que a gente subiu. Então, é possível anunciar slide também dentro do gerenciador de anúncios do Facebook. E o tipo de anúncio que nós temos para o Instagram é o feed, stories e o explorar do Instagram. E também aqui no Instagram a gente tem imagens, vídeos, carrossel, slide. Não muda muita coisa. O que vai diferenciar o Facebook do Instagram é o Messenger e o Marketplace. Do restante não vai ter muita diferença. E dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, como que a gente diferencia se a gente quer anunciar para o Facebook ou se a gente quer anunciar para o Instagram? É através do posicionamento dos anúncios. Então, quando a gente está definindo o posicionamento dos anúncios, a gente define se a gente quer anunciar para o Facebook, para o Instagram, para o Story, para o Feed, etc. É ali que a gente faz essa definição. Mas, em que momento que a gente faz essa definição? É o próximo item que nós vamos entrar agora, que é relacionado à estrutura de anúncio do Facebook. Então, qual é a estrutura de anúncios que nós trabalhamos dentro do Facebook? Primeiramente, só retornando o que eu havia comentado. Para fazer anúncios no Facebook e no Instagram, utilizamos do gerenciador de anúncios do Facebook, onde nós anunciamos tanto para o Face e para o Insta. E dentro do gerenciador de anúncios, nós temos 3 níveis: campanhas, conjuntos de anúncios e o terceiro, que são os anúncios. No primeiro nível de campanha, nossa, o tempo já está acabando. No primeiro nível, que é a campanha, nós definimos o objetivo
e o nosso orçamento, tá? Isso basicamente. No segundo nível, que são os conjuntos de anúncios, nós definimos quando que nós vamos anunciar, o público que nós vamos anunciar, a localização que nós vamos anunciar e também o nosso posicionamento. E é nesse posicionamento que vai entrar aqui se a gente quer anunciar para o Face, para o Insta, Story, Feed, etc. E um detalhe, existe um mínimo para se poder anunciar no Facebook, porém não existe um máximo, onde o mínimo é de $1 por conjunto de anúncio por dia, beleza? Então, temos campanha. Dentro de campanha, temos os conjuntos de anúncios, onde podemos ter vários conjuntos de anúncios dentro da campanha. E dentro dos conjuntos de anúncios, temos o anúncio em si, que é o que nós queremos anunciar. É o famoso criativo. E dentro dos anúncios, dentro do conjunto de anúncios, na verdade, eu diria que é recomendado, eu recomendo, e muitas pessoas recomendam, na verdade, é que você coloque no mínimo 3 anúncios para rodar, e uma recomendação da central de ajuda do Facebook é que vocês utilizem no máximo 6. Então, utilizem pelo menos 3 e no máximo 6 anúncios ativos. Por quê? Porque com isso o algoritmo do Facebook consegue entender qual anúncio é melhor para aquele público, o que está dando mais resultado e consegue mostrar um anúncio mais do que o outro. Ele consegue ir fazendo essa troca sozinho. Beleza? Uma outra pergunta também, só para a gente finalizar, que eu recebo bastante, é se a pessoa deve anunciar no Facebook e no Instagram, ou se ela anuncia no Google, ou se anuncia no YouTube. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. E eu só vou responder ela para vocês na semana que vem. Vamos deixar essa expectativa. O nosso tempo está quase acabando e eu queria saber se tem alguma pergunta para vocês fazerem antes que o nosso tempo finalize. Tem alguma pergunta? Podem fazer. Ninguém tem pergunta? Está tudo certo? Da minha sorte. O Wander falou que da parte dele está tranquilo. Beleza. Então, está tranquilo para todos. Vou aos finalmente. Seguinte, eu tenho um curso, né? Uma formação, na verdade, formação de marketing para o Instagram, onde nessa formação eu falo tudo sobre o Instagram, elementos do Instagram, falo sobre algoritmo do Instagram, criação de conteúdo, estratégias, engajamento e falamos também sobre tráfego. Então, temos, além de conceitos do Instagram, temos muito conteúdo relacionado a tráfego, gerenciador de anúncios, anúncios profissionais, etc. Então, se vocês quiserem aprofundar mais nesse tema, o link está lá na minha bio, pode correr lá e garantir o seu. E também eu gero diariamente no meu Instagram dicas relacionadas a marketing digital, tráfego, empreendedorismo, abro caixinhas de perguntas, etc. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, acessem meu Instagram, pode me mandar direct, eu respondo todo mundo que me pergunte, toda pergunta que chega eu respondo. Podem me chamar também no WhatsApp, se vocês preferirem, também respondo todo mundo que me chama ali. E é isso, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, creio que nós podemos encerrar por aqui. E na semana que vem eu conto para vocês se vocês devem começar pelo Facebook ou se vocês devem começar pelo Google. Beleza? Bruno. Sim, Marcos. Deixa eu te perguntar, um lançamento de semente, a pessoa tem pouco investimento para fazer. Vamos supor que ela tem R$500.
Certo. Em que você recomendaria gerenciar no tráfego? Tantos em lead, tantos em remarketing, qual que seria a sua prioridade de ordem? Tá, primeiramente, qual é o nicho? Vou colocar nicho de personal, Personal? emagrecimento. Tá. Qual é o reconhecimento do público dessa pessoa? Ela já tem autoridade? Como que é? É só um exemplo, por exemplo, vamos supor que ela já tenha 10K de inscritos, mas que não sejam engajados ainda. Ela, no físico, ela tem uma boa presença, mas no digital, não. Tá. Qual é o ticket desse produto? 497. Tá. Então, primeiramente, já começaria por esse ponto. Ajustar o ticket desse produto. E segundo item, eu não sou a favor, nem sou contra a fórmula de lançamento que o Érico passa. Semente, 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 depois interno, externo, etc. O que eu sempre recomendo para quem está começando no digital? É até algo que eu escuto bastante o Torriani falando, eu, inclusive aprendi com ele. Se você ainda não tem autoridade no digital, as pessoas ainda não te conhecem no digital, você tem que iniciar com tickets menores. Então, tickets de até 197, porque, em teoria, são mais fáceis de vender e não se precisa de um investimento muito grande e não se precisa de um processo para convencer as pessoas muito grande. É mais simples todo esse processo. Segundo item, quando você trabalha com esses lançamentos, você tem um retorno demorado e às vezes a empresa não tem caixa. Então, até você fazer PPL, PL, abertura de carrinho, mais o tempo que a plataforma paga para você, que são em torno de 30 dias, somando tudo isso, vai dar pelo menos uns 80, 90 dias para você recuperar aquele investimento. Então, às vezes, quando a empresa não tem caixa, é um pouco apertado esperar todo esse tempo, só ficar investindo e não ter retorno. E você trabalhando com ticket menor e no perpétuo, que é você sempre deixar o produto à venda, você consegue trabalhar com um funil de vendas, onde você deixa o seu produto sempre aberto, você trabalha com captura de leads, oferecendo uma recompensa e com esses leads que você está capturando, você coloca eles num processo de funil. Trabalha com e-mail marketing, trabalha com uma sequência de vendas para poder converter esse pessoal. Inclusive, pode trabalhar com tráfego direto para a página de vendas. Então, quando a pessoa está começando, tem um pouco investimento e ainda não tem uma boa autoridade no digital, eu recomendo ela trabalhar com esse funil de vendas e esquecer um pouco essa coisa que as pessoas falam de lançamento, lançamento e lançamento. Então, primeiro, se estrutura, faz um perpétuo, trabalha com funil, abastece o caixa da sua empresa, ganha uma boa audiência, estrutura bem o seu produto, valida a sua copy, valida a sua oferta, e aí sim você pode partir para aqueles grandes e sonhados lançamentos. Essa é a minha opinião. Beleza, Brunão. Show de bola. Joia. Pessoal, vamos terminar. O tempo vai acabar daqui 10 segundos, então, um forte abraço e se tiver alguma dúvida, só me chamar. Beleza? Tchau, pessoal. Obrigada.